Olá, bem-vindos à aula de Hidrografia Brasileira. E para te ajudar a entender essa aula, eu vou deixar aqui no card três vídeos: o vídeo de ciclo hidrológico, de conceitos um e 2 de hidrologia e hidrografia. Então dá uma estudadinha naquilo e volta para esse vídeo. Antes da gente entender a hidrografia brasileira, eu quero que vocês entendam um contexto global importante. Como a gente tem o nosso globo, e esse globo ele vai girar aí de leste para oeste, e a gente tem maior insolação na região equatorial, isso vocês podem ver muito melhor na minha aula de ciclo hidrológico. A gente vai ter as massas de ar que vão ser formadas e vão ali se locomover nesse clima dinâmico aí, mudando a pluviosidade de um lugar para o outro. E a gente vai ter para o Brasil uma importância muito grande nesse movimento, porque a partir daí a gente vai ter uma grande massa aí de ar que vai vir na região equatorial. Então essa massa de ar ela vai retirar aí a umidade de alguns lugares da África, que isso explica porque existe o deserto do Saara, e vai vir para a Amazônia. Quando chega aqui, encontra uma floresta extremamente densa, extremamente úmida, e vai chover nessa floresta. Só que essa floresta também vai ter um conceito de evapotranspiração gigantesco que vai fazer com que a gente continue com essa massa de ar, essa massa úmida, encontrando ali os Andes no seu caminho e não conseguindo prosseguir para o Pacífico. Com isso, essa massa de ar vai vir aqui para a região mais ao sul da América do Sul, os estados de São Paulo, os estados aqui da região sudeste e para a Argentina. Então, o mesmo conceito geográfico vai explicar deserto do Saara, vai explicar essa floresta densa amazônica e vai também explicar para vocês a chuva que a gente vai ter aqui no nosso estado, o estado de São Paulo, né, para quem é do estado de São Paulo. Então, com isso, a gente consegue entender que existe sim uma grande umidade proveniente da Amazônia para São Paulo e proveniente do Oceano Atlântico para a Amazônia. Beleza? Beleza. Vamos de características gerais da hidrografia brasileira. Primeiro, todos os rios, todas as bacias são exorreicas no Brasil, tá? Todos vão no final desaguar para o mar, beleza? Então a gente vai ter aí as saídas todas para o mar, mas os rios e bacias vão ser exorreicos. Todos os rios, com exceção do Amazonas, vão ser de alimentação pluvial, ou seja, vão ser alimentados por chuva, tá? Todos eles menos o Amazonas. O Amazonas vai ser alimentado na sua maior parte por chuva, mas ele também vai ter ele vai ter um regime misto, que é pluvial e nival, ou seja, águas provenientes da região dos Andes, das neves, do derretimento das neves, que também vai contribuir aí para esse que é o rio mais caudaloso e o maior rio do mundo, sendo também a maior região hidrográfica do planeta aí. A gente tem quase todos, ou melhor, a predominância de rios perenes, ou seja, que tem água o ano todo. Só na região semiárida do Nordeste é que a gente vai ter alguns rios intermitentes, que perdem água, que secam durante um período do ano, depois voltam com a sua quantidade de água comum ali, tá? Depois, a gente pode falar que a maioria das foz dos rios brasileiros são em estuário. Quais são as exceções, Fidelis? O Rio Amazonas, que tem uma foz mista, vai ter lá delta e estuário, e o Rio Parnaíba, que vai ter uma foz em delta. Tirando esses dois rios, os rios são estuário, ou seja, a água corre livremente para o mar. Depois, a gente pode falar que a gente tem a ausência de lagos tectônicos. O que a gente vai ter aqui vão ser aí, na sua maioria, lagos de várzea ou reservatórios aí de hidrelétricas ou outras coisas. A gente não tem grandes lagos no Brasil aí. Fora a Lagoa dos Patos, mas aí a gente fala de laguna, é um outro conceito.
E aí a gente vai falar das bacias hidrográficas ou regiões hidrográficas importantes do Brasil. E a gente já começa com ela, que é a região hidrográfica amazônica do rio Amazonas aí. Essa região hidrográfica é muito importante porque ela pega uma boa parte da América do Sul, não só ali os estados da região norte ou o estado do Amazonas, mas também Guiana Francesa, Venezuela, Guiana, Suriname, Colômbia, Bolívia, Peru. Então, pega todos esses países e esses países são responsáveis pelos rios tributários do rio Amazonas, aí sendo esse rio o rio mais importante dessa região aí. Outra região hidrográfica importante é a bacia do Tocantins-Araguaia, dois rios importantíssimos que vão fazer essa ligação aí entre os estados do centro do país, da região centro-oeste, com os estados do norte, tá, pessoal? Então, a gente tem essa conexão aí entre esses rios. A bacia do Rio São Francisco também tem a sua grande importância. O principal curso d'água dessa bacia hidrográfica é o próprio Rio São Francisco. Ele nasce ali em Minas Gerais, na região da Serra da Canastra, e vai até o Nordeste. Então, a gente chama ele de Rio de Integração Nacional, exatamente porque a gente vai ter essa conexão entre a região Sudeste e a região Nordeste, duas regiões extremamente populosas, né, aqui no Brasil. Depois disso a gente pode falar da bacia do Parnaíba, tá? Bacia do Parnaíba lá no Nordeste, o rio principal é o rio Parnaíba, ali na região do Maranhão. Também vai ser bastante importante e ela vai ficar entre aí a região vou só dar uma coladinha aqui, pessoal. Ela fica entre o Atlântico Nordeste Ocidental e o Atlântico Nordeste Oriental, duas outras regiões hidrográficas aí, tá? Então, para vocês entenderem, a gente tem Atlântico Nordeste Ocidental, a gente tem Parnaíba, Atlântico Nordeste Oriental, São Francisco e Atlântico Leste. São todas regiões hidrográficas separadas aí. Depois a gente vem aqui para o Sudeste, né, pessoal? A gente vai falar da região aqui, da região do Atlântico Sudeste e Atlântico Sul. Atlântico Sudeste, então, é onde vai ter o maior escoamento de produção, né, através do Porto de Santos, por exemplo. Não existe muitos rios importantes que chegam aí, até por causa da Serra do Mar. Então, os rios vão correr para o outro lado. Mas todo a parte rodoviária e ferroviária paulista vai chegar nessa região. Então ela se torna uma região muito importante comercialmente, industrialmente aí. Depois a gente pode falar da bacia Platina, onde a gente vai separar em algumas bacias. A gente vai ter a bacia do Paraná, a bacia do Paraguai e a bacia do Uruguai. Essas três bacias vão se juntar e vão desaguar na bacia do Prata, né? Bacia Platina ali entre o Uruguai e a Argentina ali. Então, essas são as regiões hidrográficas que a gente vai ter no Brasil, que a gente vai dividir. E o Rio Paraguai também, tá, pessoal? O Paraguai ali, que eu estou falando para vocês, também é responsável pela região do Pantanal. Então, esse Pantanal que a gente tem vai ser todo através dessa bacia do rio Paraguai, tá? Por fim, para a gente entender, aí a gente tem que falar de águas subterrâneas. Pessoal, águas subterrâneas, então, a gente vai falar de aquíferos. Esses aquíferos podem ser de três tipos. Podem ser aquíferos porosos, quando são rochas sedimentares. Podem ser aquíferos fraturados, quando a gente está falando de rochas ígneas ou metamórficas que vão sofrer aí uma certa pressão, um tensionamento e vão ter rachaduras. Ou podem ser kársticos, quando a gente tem rochas calcárias que vão apodrecer, entre aspas, em contato com a água. A partir daí a gente tem que entender, então,
que a água vai ser contida nesses aquíferos porosos dentro desses poros, tá? Então não são rios subterrâneos que a gente vai encontrar, e sim poros cheios d'água. Quando eles estão cheios d'água, eles estão saturados. Também tá lá na aula de ciclo hidrológico, vocês conseguem entender legal isso aí. Os fraturados, então a água vai ficar nessas fraturas aí. E os cársticos é que vão criar esse ambiente de caverna aí, onde a gente vai ter água dentro dessas cavernas, tá? Entre aspas, tudo isso. Mas vamos falar dos dois aquíferos importantes aí. Dois deles que a gente vai falar mais, aquífero Guarani e aquífero Alter do Chão. A importância do aquífero, por que eu falo que um aquífero é importante? Quando ele tem muita água e quando ele tem muita transmissividade, porque não adianta nada eu ter muita água e não conseguir transmiti-la, meus poros não conseguirem transmitir essa água. E não adianta nada eu ter muita transmissão e não ter uma quantidade de água boa para isso. Então, a gente tem ali dois aquíferos que têm boa transmissividade e boa quantidade de água. O Alter do Chão vai ficar na região ali do Pará e do Amazonas, e a importância dele no momento é que ele está extremamente protegido pela floresta amazônica, então ele não tem ali plumas de plumas de dejetos humanos ou outras coisas, poluição, né? E ele está muito próximo do Nordeste, o que, com a extração dessa água, podia resolver os problemas de seca crônica no Nordeste, tá? Além disso, a gente tem o Guarani. O Guarani é importante aqui na nossa região, principalmente aqui na bacia hidrográfica do Paraná, e a gente tem algumas zonas de afloramento e outros aquíferos sobrepondo esse aquífero também. O único problema que a gente tem é algumas dessas zonas de afloramento dele, ou zonas de recarga, tem cidades em cima, como a cidade de Ribeirão Preto, por exemplo. E aí toda a poluição gerada por essa cidade vai para esse aquífero. Como a gente está falando de grandes estruturas geológicas, é claro que essa poluição ela vai demorar milhares ou milhões de anos para passar por esse aquífero. Então pode ser que mais para frente a gente fique com esse aquífero condenado por alguma coisa desse gênero. Então esses dois aquíferos vão ser os aquíferos mais importantes aí nesse sentido da gente entender o, é, o contexto da hidrografia brasileira. Beleza? Vejo vocês na próxima aula.